Olá, meu nome é Alexandrina Gomes Araújo. Estou aqui para gravar um vídeo de aula para vocês com o tema de progressão aritmética, com o seguinte objetivo: de definir o que é uma sequência finita e infinita, e reconhecer e classificar uma progressão aritmética. Então, a habilidade da BNCC a ser desenvolvida é de domínio descrito, para análise de propriedade, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. Os conteúdos a serem desenvolvidos durante o videoaula são sequências finitas, sequências infinitas, progressões aritméticas e classificação de uma APA. Em primeiro lugar, é inevitável falar de uma progressão aritmética sem antes compreender uma sequência. Sequência numérica. O que é uma sequência numérica? É uma sucessão de números que geralmente possui uma lei de formação com especialidade, como a sequência de números pares ou de números primos e etc. Quando classificamos a sequência quanto à quantidade de termo, a sequência pode ser finita ou infinita. Sequência finita é a sequência de números múltiplos, de 5 maiores que 5 e menores que 35, ou seja, sequência de 1 até 10 é uma sequência finita. Por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Então, aqui nós temos uma sequência finita. Sequência infinita é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito. Por exemplo, a sequência dos números naturais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você não sabe de onde começa, nem onde termina. Por isso, é uma sequência infinita. Agora, a progressão aritmética, PA, uma PA é toda sequência de número no qual a diferença entre cada termo a partir do segundo. E o termo anterior é constante. E essa constante é a razão. Então, observe a seguinte sequência. Observe a seguinte sequência. Nesse exemplo, a sequência do termo é infinito. Nesse número que corresponde à sequência, são chamados de termo. Temos 4, primeiro termo. O 7, segundo termo. O 10, terceiro termo. O 13, quarto termo. E assim por diante. O importante notar a diferença entre o termo, ela é sempre constante. Ou seja, do 4 para o 7, temos a diferença de 3. Do 7 para o 10, nós temos a diferença de 3. Do 10 para o 13, nós temos a diferença de 3. Do 13 para o 16, nós temos a diferença de 3. E 16 para o 19, temos a diferença de 3. Por quê? Porque 4 mais 7... no caso é assim, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 13, 19. Essa diferença na progressão aritmética, nós chamamos de razão, representada pela letra R.
Essa diferença constante em todos os termos dessa sequência, isso que caracteriza a projeção aritmética e diferencia, nós chamamos de razão. PA, né? Razão. Então, a razão que nós temos aqui é o 3. Porque aqui temos que essa sequência aritmética, a razão é 3, já que as somas deles, né? O termo seguinte pode ser, ver aqui num exemplo aqui. Pois é, nesse exemplo aqui, ó, isso é que é a diferença da progressão geométrica, ó, PG, né? Pois nessa, os números são multiplicados pela razão, enquanto na progressão aritmética, eles são somados, porque a diferença, né, da progressão geométrica é porque é multiplicada, e na progressão aritmética, elas é somada. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, para nós descobrir a razão, é muito simples. É só pegar qualquer um desse termo e subtrair pelo anterior, que vamos encontrar a razão. Por exemplo, nesse aqui, vamos colocar a razão. Então, vamos pegar o termo, vamos pegar o 7 e vamos pegar o 5. Nós pegamos o quarto termo, terceiro e o quarto termo. O quarto termo é o 7 e o terceiro é o 5. Então, 7 menos 5 igual a 2. Então, nós descobrimos a razão desse exemplo aqui, que é o 2. A diferença de 1 por 3 é 2. De 3 por 5 é 2. De 5 por 7 é 2. De 7 por 9 é 2. Por isso, nós achamos a razão, que é 2. Nesse segundo aqui, nós temos primeiro termo, segundo termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. Então, vamos pegar razão, né? Vamos pegar quarto termo, menos 6, menos, ó, vamos observar, eu vou pegar o 4. Como ele é menos, vou colocar ele entre os parentes. Vai ficar menos 4, certo? Então, menos 6. Como aqui ele é negativo, ele vai ficar aqui positivo, certo? Então, menos 6 mais 4 igual menos 2. Então, aqui nós já encontramos a razão dessa outra aqui, menos 2. Nessa terceira aqui, nós observamos que nós temos o primeiro termo, que é 3, segundo termo, 3, quarto termo, 3. Então, aqui, daqui pra cá, não tirei, não coloquei, não tem como, porque se eu colocar 3 menos 3, 0, então o termo aqui vai ser 0. Então, aqui é fácil, nós já encontramos a razão, que a razão aqui é 0. As progressões aritméticas, elas podem ser classificadas em 3 categorias. A PA crescente, a razão maior que o 0. Quando nós identifica a PA crescente? Quando estivermos a razão maior que 0 positiva.
A PA constante, a razão é igual a zero. Quando a PA for exatamente igual a zero. Já na PA descrescente, a razão é menor que zero. Quando nós identificamos uma PA descrescente. E quando a razão for menor que zero negativo. Então, aqui nós temos 3 exemplos. E nesses 3 exemplos, nós temos uma PA crescente, nós temos uma PA constante e nós temos uma PA descrescente. Então, essa aqui é uma PA crescente. Por quê? Porque ela só vai crescendo, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, ela é uma crescente. Essa segunda aqui, ela já é uma descrescente, porque ela é negativa, tem os pontos negativos. Então, ela é uma descrescente. Essa aqui é uma constante, por quê? Porque não colocou nada, não tirou nada. Então, ela é uma constante. Então, deu para entender, né? O que é uma crescente, uma constante e uma descrescente. A crescente é essa aqui, a descrescente é essa, que é negativo, e essa constante porque não muda, ela continua igual, não colocou nenhum número aqui, então por isso era uma constante, certo? Então, vamos para o terceiro exercício. Então, nesse exercício aqui, determine o termo quinto e o termo 10 da PA. 2, 5, 8 e 11. Vamos observar aqui, a PA eu tenho 2 primeiros termos. O primeiro passo é encontrar a razão da PA. Então, vamos aqui, vamos colocar. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e o quarto termo, certo? O que nós vamos encontrar é o quinto termo. Para nós achar o quinto termo, nós vamos fazer assim. Vamos colocar a razão, né? Vamos pegar o segundo termo, vou colocar aqui, segundo termo, menos o primeiro termo, certo? Então, o primeiro termo, segundo termo que nós colocamos aqui, ele é o 5 aqui. Vamos colocar o 5 aqui, certo? O primeiro termo é o 2. Então, vamos colocar o 2 aqui, certo? Então, 5 menos 2, 3. Então, nós já descobrimos qual que é a razão. A razão é 3. Se pegar qualquer um desses outros números aqui, ele vai dar a mesma coisa. Vai dar 3. A diferença é de 3 em 3. Então, a razão é 3, certo? Então, mas aqui pede, determine o termo quinto. Vamos achar o quinto agora. Para isso, vamos fazer assim. Vamos colocar o quinto termo, que é o que nós vamos procurar. Vamos colocar o quarto termo, mais a razão, certo? Qual é o quarto termo que nós temos aqui? É isso aqui, é o 11. Então, vamos colocar o 11. Qual é a razão que nós já encontrou? O 3. Então, vamos colocar o 3. Então, 11 mais 3, 14. Então, nós já encontramos a quinta razão, que é 14. Certo? Mas pede também que nós encontramos a razão do 15º. Então, vamos lá. Para nós encontrar a razão do 15º, não é tão difícil, é fácil. Vamos colocar a razão, 15º, que nós estamos querendo achar o valor dela. Vamos colocar a quinto, mais... Aqui,
vamos fazer assim, para ficar melhor, para entender melhor. Então, vamos colocar aqui a 5, a sexto, a sétima, a 8, a 9 e o termo 10. Certo? Então, nós temos, ó, daqui desse termo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Nós temos 5. Do termo quinto até o termo 10, nós temos 5. Então, vamos colocar esses 5 aqui, certo? Vezes a razão. Que aqui é vezes a razão que nós colocamos aqui. Então, vamos lá. Aqui, o A quinto aqui, que nós encontramos aqui, ele é 14. Colocamos o 14. Mais o 5, vezes a razão. Quanto que é a razão? A razão é 3. Então, vamos colocar a razão aqui. 3. Então, 14 mais 5 vezes 3, 15. Que é a quantidade que nós usou foi 5 vezes a razão, que já é 3, certo? Então, aqui a gente já tá descobrindo. 14 mais 15, 29. Então, a razão do 13º é 29. Então, aqui nós já descobrimos a razão, certo? Bem fácil, deu para entender. É isso aí. Na próxima videoaula, estaremos dando continuidade a PA. Representação genérica de uma PA, fórmula do texto de uma PA, propriedade das progressões aritmética e a soma do N, primeiro termo de uma PA.